Fala turma, tudo bem? Mais um episódio incrível aqui do Secovcast, Inovação para o Futuro, mostrando que o mercado imobiliário está antenado com as tendências e não só antenado, como está se preparando e já... Vai, peraí só um pouquinho que... Vamos lá, de novo. Fala turma, tudo bem? Mais um episódio aqui incrível, Secovcast, Inovação para o Futuro, mostrando pessoas, players que já estão antenados e já estão incorporando as novidades e as tendências dentro dos seus negócios para fazer um mercado imobiliário cada vez melhor. Então nós estamos aqui com o Eduardo Bessa, prazerzaço primeiro estar aqui. Mais uma vez. Cara, mais uma vez, cara incrível, um cara do bem, gente boa, está dentro do mercado de condomínios e a gente vai conversar sobre esse tema incrível aqui, como que o mercado está inovando para esse lado. Então, primeiramente, bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, estar aqui hoje falando não só pelo Secov, mas também pelo todo o mercado condominial, né? Igual já estamos aí já há mais de 40 anos no mercado, começou com meu pai e agora estou seguindo os passos aí de dentro de casa, então é muito bom falar. É mais fácil falar sobre condomínio do que administrar um, né? Então, para falar, a gente consegue trazer bastante ideia. Muito show. E é incrível, falando sobre isso, assim, já iniciando talvez nessa questão da gestão mesmo, que é o desafio, o grande desafio condominial, a gente falando sobre uma nova geração que está vindo. É uma geração que tem uma tendência a ser extremamente imediatista, está uberizada, está tiktokizada e assim por diante. Como que você vê essa questão mesclando ali com o tradicional do condomínio, Eduardo? Olha, hoje a parte administrativa do condomínio, eles estão cada vez mais... A administração em si tem cada vez mais embates, principalmente com essas questões mais do público mais jovem. Perfeito. Justamente por isso, porque nós temos aí um público que utiliza de Uber, nós temos o próprio Airbnb. Perfeito. Né, que é um assunto bastante polêmico hoje no mercado. Podemos explorar um pouco nesse assunto também do Airbnb? Sim, ótimo. Temos agora questões de carros elétricos, que inclusive vem sendo discutido, é um tema bastante importante, que tem se discutido o aumento, né, a crescente, o mercado de carros elétricos, em contrapartida a questão da segurança, né, dali de possíveis incêndios, da parte da carga elétrica dos empreendimentos, principalmente os empreendimentos mais antigos. Então, são assuntos, são inovações que não só a parte da geração em si, mas todo o contexto, né, do mercado em si, que abrange aí dentro dos condomínios. Então, a administração hoje, ela cada vez mais se depara com essas inovações que, querendo ou não tem como você fugir, né? O que a gente tem que fazer é buscar normativas, nós temos que buscar leis, temos que buscar ali também uma mediação com os moradores, que muitas vezes, eu quero um carro elétrico, o que eu preciso fazer para colocar meu carro elétrico aqui? Eu quero deixar meu apartamento locado pelo Airbnb, então, ou plataformas do gênero, então o que eu preciso fazer para isso? Eu quero uma vaga coletiva, eu quero isso, eu quero aquilo, mas muitas vezes, né, a parte legal dentro do condomínio se depara com algumas partes burocráticas que precisa dessa mediação aí, evidentemente, para não causar um colapso, uma intriga, né, discussões dentro de condomínio, que já tem esse histórico aí quando se fala de assembleia de condomínio, o pessoal já... Fala assim, quem é o mais encrenqueiro daqui? Ótimo, já está tendo uma assembleia, eu vou para lá, né? Justamente, então e trazer isso para deliberação para os próprios moradores ali, para garantir a satisfação não só no seu individual, mas também no coletivo, claro. Super show. Eduardo, eu queria saber, assim, para a gente, talvez, conseguir direcionar melhor, qual que é a função de uma administradora condominial e de um síndico? As duas se mesclam, qual que é o papel de cada um deles na composição para ter um bem-estar? Ou a administradora pode ser cobrada por coisas que o síndico deveria fazer, ou não necessariamente? Existem essas funções definidas? Aqui em Goiânia, esse perfil ele é um pouco mais diferente, por exemplo, se a gente analisar o mesmo mercado em São Paulo. Em São Paulo, pelo menos isso dentro da minha concepção, claro. Em São Paulo, a gente percebe que lá você tem
os síndicos profissionais, e aí eles são somente o síndico em si, na tomada de decisão, nas mediações e tudo. Lá você tem as administradoras que fazem ali o back-office da sindicância, que seria a coordenação da parte, às vezes, de buscar orçamento, de contas a pagar, controle de contas a receber, mediação ali com os prestadores de serviço, essas partes mais rotineiras assim. Tem o contador, que faz só a parte contábil mesmo, a parte da conciliação bancária, a parte do controle trabalhista ali, quando os funcionários são registrados pelo condomínio, e evidentemente também a parte da assessoria jurídica, que é um escritório à parte para cuidar das demandas jurídicas do condomínio. Então, em São Paulo, principalmente nos grandes empreendimentos lá, a gente consegue ter essas divisões, muitas vezes até muito bem definidas, né? Não generalizando, mas na grande maioria, sim, dos grandes empreendimentos. Aqui em Goiânia já não é tanto assim quanto em São Paulo. Então, aqui em Goiânia, normalmente, você tem um síndico, que o síndico é o próprio administrador, então é o síndico quem corre atrás de orçamento, eles que cuidam do contas a pagar, eles que, muitos síndicos cuidam do contas a receber também, eles quem fazem a cobrança da inadimplência, eles quem cuidam do condomínio, eles que fazem a avaliação, eles que acompanham o prestador de serviço. Então, muitas vezes, eles fazem o próprio papel ali, que às vezes poderia ser terceirizado. O papel do contador, que muitas vezes, no meu caso específico, né, na Bessa, a gente trabalha com a contabilidade, mas também com uma assessoria, né, a gestão condominial. O que isso significa? Que a gente traz a legislação condominial e explica isso para o síndico para tomadas de decisão com embasamento legal. Perfeito. Né? Então, a gente não entrega somente ali os demonstrativos contábeis, né, a parte da conciliação bancária, ou os boletos, ou a parte do controle. Então, a gente faz uma orientação nesse sentido, para que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e com embasamento legal. E a assessoria jurídica, que muitas vezes cuida também das demandas jurídicas. Mas, tendo em vista aí os últimos acontecimentos, as últimas legislações, enfim, o governo trazendo para a parte condominial algumas obrigações para síndico, muitas vezes o síndico hoje também não está tendo interesse dentro do próprio condomínio, nesse quesito de ser síndico, porque até então a figura do síndico era quem? Era aquele senhorzinho, muitas vezes, que é o aposentado, que Perfeito. Não tinha muito o que fazer, que ficava lá só para pagar as contas e que ele estava dentro do condomínio 24 horas. Era quase alguém que ficava guardião daquele bem ali, né? Nesse justamente. Sentido. E hoje não. E hoje, como a gente, nós temos públicos aí de condomínios com poucas unidades, em relação a São Paulo, que a gente vê, né, empreendimentos com mais de 1.000 unidades, aqui em Goiânia. É uma cidade, né? Aqui em Goiânia tem, mas são poucos, né, são mais raros. Então acaba que muitas vezes eles estão optando pela terceirização, né? E aí às vezes embate no quesito legal do condomínio. Então muitas vezes a convenção do condomínio exige que o síndico seja um condômino, né, seja um proprietário morador. Então, não tem como uma empresa terceirizada vir assumir essa sindicância, salvo se fazer alteração na convenção. Então, muitas vezes eles escolhem um síndico morador e aí dentro da convenção, muitas vezes também já prevê a terceirização dessa parte administrativa. Então, eu sou o síndico, então eu moro no meu condomínio, eu sou o síndico, porém a administração fica a cargo dessa empresa. E isso, evidentemente, quando entra em assembleia. Então, e aí muitas vezes essa administradora faz todo o papel, toda a parte burocrática, todo o back-office ali, e eu como síndico respondo civil e criminalmente pelo condomínio e tomo as decisões mais assertivas, evidentemente. A administradora me entrega e eu só chancelo, né, muitas das vezes. Perfeito. Então você vê que talvez esse seria uma questão, a gestão do futuro condominial, você vê que seria talvez através de terceirizações de todo o ecossistema. Hoje eu enxergo que sim. Por quê? Como eu disse, como a parte até inclusive da parte legal, a parte da legislação, ela vem mudando e, como diz, trazendo esses embates, inclusive com essas inovações, é mais assertivo a administração ela ser terceirizada para dar um ar mais profissional da situação. É igual eu falei, o senhorzinho que era
o que morava no condomínio, que estava lá 24 horas, ele só pagava a conta e tudo mais, hoje nós não temos muito desse mais perfil dentro dos condomínios. Nós temos pessoas que trabalham o dia inteiro, que saem pela manhã e voltam à noite, né? Então, é um público que quer as coisas mais rápidas, quer as coisas mais ágeis, né? Então, acaba que ter um síndico 24 horas dentro do condomínio é somente aquela pessoa que não consegue fazer isso, às vezes até trabalhando de home office, por exemplo. Perfeito. Mas esse perfil ele tem diminuído cada vez mais. E é por conta da carga de responsabilidade que a sindicância tem, como eu disse, né, o síndico ele responde civil e criminalmente pelo condomínio, por omissão, pela negligência. Então, muitas vezes as pessoas também não querem assumir essa carga de responsabilidade, tendo em vista a falta de tempo ali para ela estar gerindo o condomínio. Querendo ou não, é uma gestão quase que empresarial dentro de suas limitações. E é perfeito, né? Até porque falar não quando você mora dentro do próprio condomínio deve ser uma situação bem traumatizante para algumas pessoas, né? Algumas pessoas não sabem se expor, se comunicar de forma efetiva ou eficiente, e aí não tem um embasamento legal, e aí fica parecendo uma conversa pessoal. Sim, traz muita pessoalidade. Uma das coisas que a gente orienta, por exemplo, é na parte da cobrança de inadimplência, né? Muitas vezes o síndico ele faz tudo, mas a gente sempre orienta. Busque um escritório de cobrança para isso, Perfeito. porque você tira a sua pessoalidade. Porque uma coisa é eu chegar, você está devendo a sua taxa, eu vou chegar e falar assim, Marcos, você está com a taxa em aberto, vamos pagar de tudo. Daqui 30 segundos a gente vai entrar no elevador e nós vamos topar, fica aquele clima, querendo ou não, constrangedor, de certa forma. Perfeito. Né? Então, acaba que quando você profissionaliza isso, quando você terceiriza isso, você tira a sua pessoalidade. Então, não é que eu estou querendo te prejudicar, passando a sua cobrança para um escritório. Não, eu estou atendendo a convenção que me exige isso. Então, mas quero negociar. Bom, agora é só com o escritório de advocacia. Se você tira essa pessoalidade da situação, e aí acaba que a parte do constrangimento, ela tende a diminuir. Aí vai do perfil de cada um também, né? Não Perfeito. tem como a gente... Eu acho que a boa convivência, Sim, a boa sim. relação, ela precisa estar sempre mantida dentro de uma casa, né? Sim, E com um condomínio não deixa de ser uma casa coletiva. Sim, são várias casas, uma em cima da outra, né? E deve-se sempre prezar pelo todo, né? Não nas suas individualidades. Perfeito. Falando sobre isso e trazendo um pouco aquela questão do Airbnb, que isso é uma parte muito importante, porque as pessoas antigamente elas investiam em imóveis para uso próprio. Depois elas entenderam que poderia ser uma forma de investimento, aonde você tem um aluguel normal. Mas aí veio as plataformas de aluguel por temporada e isso, de uma certa forma, abrangeu muitas pessoas e as pessoas começaram a entender que aquilo também é um outro modelo de negócio. Mas isso começou a gerar alguns tipos de transtorno dentro dos condomínios. Como que isso está sendo desenvolvido, está sendo tratado dentro de condomínios mais residenciais? Porque a gente sabe que existem condomínios que são específicos e voltados. Sim, quando tem os empreendimentos ali que desde a sua constituição a intenção maior é nessa parte de locação, então praticamente fica quase que pacificado essa questão da utilização de plataformas aí para aluguéis de temporada, que praticamente é a intenção mesmo ali dos investidores adquirir aquele imóvel. Quando nós trouxemos isso para o cenário mais residencial, aí sim tivemos muito embate, até hoje tem embate. De embates irem até mesmo na justiça, da situação em si ser decidido em juízo por essas questões. Há o entendimento em que os condomínios residenciais não têm essa legitimidade desse aluguel de temporada, né? A parte da locação do imóvel em si, né, com contrato por 12 meses, aquelas situações Perfeito. tradicionais, e isso está pacificado, isso aí não tem essa questão. Agora, pelo aluguel de temporada, aí sim temos embates, muitas vezes. A orientação que a gente sempre dá é o quê? A legislação dentro do condomínio está pautada convenção e regimento interno. Perfeito, são então, as duas bases. Exatamente. Né? Então, se a tendência daquele condomínio, por mais que seja residencial,
se a tendência, uma grande maioria, porque nós trouxemos isso para uma convenção, precisamos de 2/3 de aprovação. Então, entende-se que a grande maioria dos condôminos ali preferem que o condomínio seja, né, tenha essa possibilidade de um aluguel por temporada. Não que vai ser, mas dá essa prerrogativa, né? E alguns condomínios, que a grande maioria não quer, realmente não traz, então não traz isso para dentro da convenção, evidentemente ele tende-se a entender que perde essa legitimidade. Então, como eu disse, é um embate jurídico, né? Aí dentro, um advogado da área poderia ser até mais técnico e mais competente do que eu para estar trazendo esses entendimentos jurídicos. Mas dentro do cenário a gente sempre orienta se o condomínio quer ter esse tipo de locação, que tem essa previsão na convenção do condomínio para resguardar não só a administração, mas também todos os outros moradores que porventura desejam fazer o aluguel do seu imóvel através de temporadas. Né? Super show. Para a gente finalizar aqui, a gente já está chegando assim, é realmente um sprint de conversa, a gente pode ficar aqui. Não, e com certeza a gente pode falar de condomínio, vara à noite e ainda falta pouco. Com certeza, porque é sempre um assunto complexo quando você envolve muitas pessoas, mas que no caso do condomínio em si. Mas falando sobre, você mencionou no começo sobre essas novas tecnologias que estão vindo, principalmente carros elétricos agora, ali dentro dos condomínios, como que a pessoa faz aquele abastecimento do carro elétrico, isso já está sendo pacificado em alguns condomínios, tem que existir vagas próprias para aquilo, ou as pessoas já estão conseguindo instalar dentro das próprias vagas o seu dispositivo para abastecimento elétrico? O mercado hoje de carro elétrico é um mercado que vem crescendo exponencialmente. Então, quanto a isso daí, não tem dúvidas, né? Que o mercado que veio para ficar. A nossa preocupação maior agora aqui trazendo até mesmo o próprio Secov como entidade que pauta nesse quesito, é a questão da segurança nessa situação. Por quê? Até então, entende-se que comprei meu carro, chego lá na minha vaga de garagem, instalo lá meu wallbox lá, conecto meu carro e pronto, acabou. Só que por trás disso, nós temos diversas situações em que a administração precisa pensar, e agora os órgãos competentes regulamentadores precisam pensar no quê? Na segurança daquilo. Perfeito. Por quê? Porque não é simplesmente ir lá e ligar o carro na tomada que ele está carregando. Primeiro, a gente tem que ver a viabilidade elétrica do condomínio. Às vezes não suporta. Como eu disse, hoje nós temos condomínios com 100, 200, 300 unidades. Imaginam ter 300, vamos considerar uma vaga por unidade, 300 vagas de garagem. Imagina 300 carros elétricos carregando ao mesmo tempo. Perfeito. Então é o tipo de analogia que a gente tem que fazer. A parte elétrica do condomínio suporta isso? A parte da própria concessionária, ela consegue fornecer essa energia suficiente? E trazendo agora, né, até uma discussão que nós começamos em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que é o quê? A questão de possível incêndio dentro de um condomínio, que se um carro elétrico pega fogo, nós estamos trazendo uma área um pouco mais fechada. É um incêndio realmente, né? É um incêndio mais diferenciado que um fogo comum, né? Porque nós estamos trabalhando ali com incêndio com a base de baterias, né? Então já tem estudos ali que trazem a questão da durabilidade daquele fogo enquanto perdurar a carga dentro da bateria. Então, assim, são situações em que nós estamos preocupados, né? Então, o que nós estamos orientando, sim? Porque é aquela situação. Estão vendendo, estão tendo. Então é uma situação que também a gente não pode prolongar bastante também esses estudos, porque nós temos a demanda já acontecendo. E nem vai barrar, porque isso não vai acontecer. E aí a gente traz isso. Então você comprou o carro elétrico primeiro do que eu, você conseguiu instalar. Eu comprei o meu carro agora. Por que você pode instalar e eu não? Perfeito. Então a gente tem um embate jurídico em relação a isso. Então são inovações que, igual eu falei, né, nós buscamos aí tentar
dimensionar isso de forma pacífica, evidentemente, regulamentar para que também seja tudo dentro das normativas, mas trazer sempre o bom convívio ali. A administração deve pesar pelas suas, cada empreendimento aí deve avaliar a sua situação, a sua infraestrutura inicial. Então, o que a gente recomenda? Antes de se você mora em um prédio, você vai comprar um carro elétrico, entre em contato primeiramente com a administração, veja como isso está dentro do seu condomínio, Perfeito. veja como que isso está dentro da sua realidade. Para quê? Porque às vezes você faz um investimento que até então, por mais que esteja em crescimento, ainda é um público mais seleto que tem esse tipo de veículo. Então, entre em contato com a administração, com o síndico, para ver a viabilidade disso, antes de você adquirir o carro. Perfeito. Porque vai haver situações ali que você vai ter um carro e, infelizmente, por questões burocráticas, por questões de infraestrutura, você não vai conseguir utilizar ali da sua casa para fazer o carregamento dele. Perfeito. Então, você vai ter que buscar uma outra forma. Então, igual eu falei, buscando uma mediação aí é primordial. Quem mora em condomínio deve até mesmo ar-condicionado, né? Você quer instalar a instalação de um segundo ar-condicionado ou terceiro. É aquela premissa de que você mora num coletivo. Então, você deve sempre prezar pelo coletivo, não pelo individual. Então, a partir do momento que o meu individual afeta o coletivo, então, primeiramente, eu preciso olhar para o coletivo para eu saber se o meu individual... aqui não cabe, então, infelizmente, vai ter que buscar em outro lugar que caiba. Né? Eu quero meu aluguel, quero um imóvel para me utilizar de plataformas de aluguel de temporada. Mas o condomínio em que eu moro... está proibido isso. Então, vou buscar um empreendimento que tenha essa condição. Eu quero um carro elétrico, no meu eu não consigo carregar, naquele condomínio eu consigo, então eu tenho que buscar um imóvel que vá conseguir. É aquela situação, né? O bom senso, né? Muitas das vezes que vale, infelizmente, a gente acaba se deparando aí com pessoas, né? Enfim, que não trabalham dessa forma, mas a administração está ali nessa mediação para garantir o interesse coletivo, claro. Super show. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei assim, de uma frase que um grande mentor meu, né, no começo da empresa, a gente conquistou ele como parceiro, ele é um grande parceiro, na verdade, e ele falava uma coisa assim, dentro de um condomínio não existe exceção. Existe somente regra. Sim. Porque quando você abre uma exceção, você abriu uma regra para todo mundo. Não tem jeito de fazer assim, só para essa unidade aqui. Então, quando fala um ar-condicionado a mais, o condomínio tem que considerar que vão ser todas as unidades de um ar-condicionado a mais. Um apartamento... não, por enquanto um apartamento pode ter 3 ar-condicionados. A partir de um determinado momento, só um. Não, mas peraí, meu vizinho de cima, só porque ele chegou primeiro, Exato. Ele pode 3 e eu não... É aquilo que você falou. E, assim, precisa de ter alguém com esse papel forte, né, e embasado legalmente também, isento de qualquer emocional dentro ali para lidar. Administrar um condomínio não é fácil, é mais fácil você falar dele. Eduardo, e para a gente finalizar aqui mesmo, com relação a quem gostaria, talvez, de estar entrando nessa área condominial, o que você poderia dizer que são os desafios e como que ele já se prepara com uma entrada visando o futuro, né, desse mercado em si? É um mercado que você vê que ele ainda vai prosperar por muito tempo ou ele vai ter mudanças expressivas daqui a um tempinho? Na minha opinião, é um mercado que vai prosperar dentro cada especialidade dentro da sua área, claro. Quem quer entrar nesse mercado condominial é um mercado amplo, é um mercado muito vasto. Como eu disse, hoje você tem a parte de infraestrutura, você tem a parte legal, você tem a parte burocrática. Então, cada área você tem os imóveis em si, você tem o empreendimento como um todo. Então, um condomínio só, ele consegue abranger ali várias funcionalidades, né, várias áreas de atuação, em que a pessoa pode se especializar naquilo. Hoje eu sou especialista em condomínio, né? Então, meu escritório de contabilidade trabalha única e exclusivamente com condomínios. Né? Então, a gente não trabalha com pessoa física, a gente não trabalha com empresas, única e especificadamente com condomínios. Justamente para trazer esse ar dessa área, desse nicho, justamente que tudo que se relaciona a condomínio, a gente tem
condição de estar assessorando. É aquela premissa que muitas vezes se acontece alguma coisa com você está com um problema de coração, você vai num clínico geral ou você vai num cardiologista? Perfeito. Tende a ir mais num cardiologista, porque você já sabe o foco do seu problema. Né? Com condomínio é a mesma coisa. Então, muitas vezes pode ser que você, sendo generalista, você pode ser a primeira busca. Mas a partir do momento em que o problema ali, ele tem uma cara, ele tem uma feição, ele tem uma situação, o condomínio ele vai buscar um especialista para aquilo. Né? Então, quem quer se aventurar nesse mercado, eu sugiro que seja especialista. Show de bola. Especializar em uma área ali para atender a necessidade, porque condomínio não falta. Show de bola. Eduardo, gratidão mais uma vez por a gente conversar aqui, por você estar disponível, dispor do seu tempo para estar aqui. Sempre. E vamos lá, o Secov é isso, o Secov é inovação, é juventude, você vê assim, que são players novos também, que vêm com essa oxigenação, com essa visão diferenciada e, claro, tanto atuando no presente, mas sempre com um olhar para o futuro. Mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto sempre. Vamos que vamos.